Fala, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem mais uma vez. Vamos com mais uma parte aí do nosso Super Patch de 250 times, agora com os times da Série A italiana. São 25 times que eu trouxe agora aí, que fazem parte da cultura italiana, da história do futebol italiano e, consequentemente, da história do futebol mundial. Alguns times ficaram muito fortes, surpreendentemente fortes. Outros que eu não conhecia tanto me mostraram que tinham grandes jogadores em sua história também. Então, fazer esse trabalho de Legends é sempre uma pesquisa muito grande e que envolve a gente conhecer um pouco mais da cultura de cada um dos times, o que aconteceu, quando foram as melhores campanhas, quem foram os times mais representativos, que anos foram os melhores anos, né? Então vou mostrar para vocês como é que ficou esse patch aí. Agradecer desde já ao Dedex, o italiano que fez a base de todos esses times aí. Eu só acrescentei algumas coisas, troquei alguns jogadores que eu achei que deveriam estar. E aí, aos medidas que eu for apresentando, eu vou demonstrando para vocês como é que eu compreendo esse patch, tá? Então vamos lá, inicialmente aqui, ó. Vamos aqui no Players pra gente ver como estão os times. Atalanta, olha o ataque do Atalanta. Canidia, Inzaghi, o meio de campo Stromberg, eu acho que era um sueco, bom de bola pra caramba também. Paulo Monteiro, eu nem sabia que tinha jogado lá, o zagueiro uruguaio muito bom. Então Donadoni na reserva, Evaí, o grande Evaí, atacante centroavante brasileiro, um dos melhores que passou por lá. Tem também alguns mais atuais, hein, como Papo Gomes, olha ele ali, ó. Tá lá também, o Domenghini também nos anos 70, grande jogador. Rafael Tolói, mais atual também. Então eu fiz essa mistura aí de jogadores que são mais atuais também, de times que tiveram bons jogadores, obviamente, né? O Bari tem um ataque ali com João Paulo e Aldo Serena. David Platt jogando no meio campo. Yarni, um ótimo lateral croata também ali. Olha o Bonucci, bom zagueiro também. Então com um time razoável aí do Bari, né? Para Legends. O Bolonha, esse ficou com um grande time, tá? Muita gente boa jogou lá. Roberto Baggio, o Schiavi, um atacante, ótimo atacante. Bugarelli, meio de campo, bem completo. Quem mais? O Monzeglio, né? O jogador aí, acho que é dos anos 40, cara. Quando você vai buscando jogadores, você vai vendo e fala, puxa, cara, quanto time bacana, quanto jogador bom já passou por esses times, né? O Breccia, aí surpreendentemente eu nem sabia disso. Por exemplo, o Raj jogou lá no auge, cara. Também eu tenho essa preocupação, né? Já falei nos outros option files e trago nesse também aqui mais essa situação. Eu coloco os jogadores mais ou menos com a idade que ele tinha na época que jogou no time e como ele estava lá. Por exemplo, o Baggio. A gente sabe que o Baggio, o potencial dele foi muito mais alto do que isso. Ele jogou muito mais do que esses atributos aqui. Mas quando ele foi jogar no Breccia, ele estava no final de carreira já com 33, 34 anos. Né? Então já tinha perdido muito da velocidade, da explosão. Então aí o Baggio ficou aqui no Breccia porque marcou uma época lá. Mas com os atributos que ele tinha na época que ele jogou. Olha o branco aqui. Esse daqui tá no auge. No auge quando jogou no Breccia. Então vamos lá, as explicações. Cagliari aqui, ó, esse Nenê eu nem conhecia, cara, um atacante brasileiro dos anos 60, jogou no Santos de Pelé e depois foi pra lá, pra Itália, virou lenda na Itália. Bonicenha e Luigi Riva, olha esse ataque aqui. Luigi Riva, campeão italiano pelo Cagliari, levou o time nas costas. Enzo Francescoli, olha ele aqui, ó, jogando com o Nainggolan, um jogador mais atual da história do Cagliari. O Chievo Verona, olha ele aqui, o Legends dele, time que já acabou também, né? Que se acabou, mas tem muita história para contar, especialmente dos anos 2000. Esse ficou o time mais fraco, porque não é um time tão histórico assim da Itália. A Fiorentina, olha o ataque como ficou. Julinho Botelho, ponta direita brasileiro de grande classe. Seria o titular da Copa de 58 se ele não estivesse jogando já na Itália, né? Os jogadores foram privilegiados aqueles que jogavam no Brasil e acabou sendo Garrincha, né? Mas Julinho disputava ali pau a pau com Garrincha. Julinho Botelho, Roberto Baggio no início de carreira e Gabriel Batistuta no auge da carreira. No meio campo tinha Dunga, Rui Costa e Antonioni. Ficou bom esse meio campo. E na zaga tinha Passarella, grande jogador argentino. O Foggia, ficou bacana o Foggia também, alguns jogadores conhecidos, Giuseppe Signori, Shalimov, Luigi Di Biagio, Dan Petrescu, um lateral romeno muito bom. Chamou, zagueiro argentino, ótimo também.
O Genoa com Guilherme Stabile, acho que foi o artilheiro da primeira Copa do Mundo, de 1930. E Diego Milito no ataque. Roberto Palácio, um mais atual também aí. Lateral esquerda Branco, olha ele aí. Participou de dois grandes times, dois times Legends o Branco aí, hein? Bom, o Inter de Milão ficou até agora o melhor ataque que eu fiz, né? Dentre os times brasileiros, ingleses e agora italianos, porque o Ronaldo Fenômeno no auge jogou nesse time. Então ele tá aqui arrebentando com tudo. Olha os atributos dele, é coisa mesmo absurda. Ele era imparável aqui nos anos 97, 98, antes da lesão, né? Acompanhado nada menos que Giuseppe Meazza, um dos jogadores melhores jogadores da história da Itália, talvez o melhor. E Lothar Matthäus jogou lá no auge também, tá? Então assim, ficou gigantesco, que é o tamanho da Inter de Milão, né? A Juventus também ficou excelente e a zaga ficou melhor, inclusive, do que a da Inter, tá? Que tem nada mais nada menos que Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo. Não estava mais no auge aqui, né? Mas já estava num grande nível quando ele jogou pela Juventus. Roberto Baggio no auge jogou lá, Buffon, Cannavaro, Sirrea. Assim, é top dos top dos top, velho. Essa Juventus ficou muito boa. A Lazio, grande time nos anos 2000 aí, conseguiu montar um ótimo time de Legends também, mas o meio-campo eu coloquei dois jogadores mais atuais aí, o Milinkovic-Savic e o Luiz Alberto, tá? É lógico que vocês podem trocar, depois colocar o Simeone, né, o Dejan Stankovic, são caras que jogaram muita bola também, tranquilamente poderiam ser titulares aí, isso foi uma escolha minha, tá? Mas o time também ficou muito bom, com Silvio Piola e Hernan Crespo. A Lecce teve alguns jogadores clássicos, mas não tantos. Então aí a maioria dessas décadas de 90, década de 2000, quando formou um time razoavelmente competitivo. Vucinic, Chevanton, Uruguai, ótimo jogador. Aí a Lecce, por exemplo, é um exemplo aqui, ó. O Giannini, né, que era um grande jogador italiano nos anos 80 e 90. Chegou na Lecce já no final de carreira. Então ele já está ali com 83 de overall. Tinha perdido muito da velocidade, né, da sua capacidade física, digamos assim, mas técnica continuava um absurdo. Olha o Livorno aqui, ó, ficou com timão também. Lucarelli no ataque. Esse Lucarelli fez bastante gol, viu, em vários times aí. Francesco Coco, lateral esquerdo, muito bom lateral. O Milan dispensa comentários, o ataque ficou com Van Basten e Shevchenko. Ainda poderia colocar aqui mais gente, né? Coloquei o Gullit ali no meio e ficou um meio campo absurdo com Rijkaard, Kaká, Gullit e Gianni Rivera, que também é um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. A defesa nem precisa falar, né? Baresi, Nesta, Cafu, Maldini e Dida. Cafu já mais pro final de carreira ele foi pro Milan, a melhor fase dele foi no Roma. Olha o meio campo do Napoli com Maradona, como ficou com 93. Só por ter Maradona praticamente, né? Porque alemão também era muito bom, Hamsik eram muito bons. Mas Maradona é Maradona, né? Quem entrou também aqui no Napoli, ó, o Careca, Dino Zoff, eu não sabia que tinha jogado lá. Altafini, foi um brasileiro que fez muito sucesso na Europa, na Itália. Higuaín no auge, Koulibaly. O time ficou muito bom do Napoli, viu? Bom de jogar também. Maradona não ficou sozinho aqui nesse time, não. Dá para disputar com os grandes da Itália também. Palermo, esse ficou com ataque bom, mas o resto do time não ficou tão bom. Obviamente puxado pelo Cavani, que jogou muita bola lá. O Parma, grande time do Parma nos anos 90 e 2000. Praticamente todos os jogadores são dessa época, quase todos, né? E são muito bons jogadores, né? O Zola jogou no auge, o Chiesa, o Crespo, o Veron, Thomas Brolin, o sueco jogava muita bola. A defesa nem falo, né? Cannavaro e Thuram. E Buffon ainda. Imagina, cara. Muito bom, né? O Peru de Legends, esse me surpreendeu, não achei que ficasse tão bom, mas quando eu fui ver, Paulo Rossi jogou lá, né, excelente jogador, o Caçaça, o Bagni, um bom jogador também. Na defesa, Materazzi tinha jogado lá também, eu não sabia. Bacana. A Roma ficou super forte também, o ataque com Bruno Conte, os maiores ponta-direita da história do futebol, Francesco Totti e Gabriel Batistuta. Totti e Batistuta jogaram juntos, inclusive, né? O Giannini no meio campo com Falcão e Cerezo, dupla de brasileiros. Cafu e Aldair também ali, ó. Então tem 4 brasileiros nesse time titular aqui, né? Ficou bem bacana. A Roma fez muitos... Os brasileiros fizeram sucesso na Roma. A Sampdoria, olha ela aqui, ó. Ficou ótimo um time também. Rudi Gullit entrou, mas já estava mais pro final da carreira, mas ainda assim jogou muito lá. Mantini, Vialli, Veron,
Sounes, eu não sabia que jogaram lá. Esse jogador jogou muito na Premier League, mas teve um bom ano também lá no Sampdoria. Cerezo mais uma vez aparecendo aqui. A defesa com Vierkowood e Mihailovic. Que defesa também. Hans Brigg, o lateral esquerdo alemão. Além do goleiro clássico Gianluca Pagliuca. A Torino, olha ela aqui, o meio campo ficou sensacional, hein? Ali com o Mazzola, né? O primeiro Mazzola, se não me engano, né? O pai Mazzola. E Sifo e Júnior Capacete no meio de campo, quando ele virou meio campo jogando pela Torino e foi vice-campeão italiano na sua temporada. Lentini era um ponta também muito bom, muito arisco. A Udinese ficou com meio campo excepcional justamente porque Zico estava lá também jogando no seu auge ainda. De Natali, Alexis Chances e Bierhoff, um ótimo time também, aí dá para jogar tranquilo com esse time. Sensini jogou lá alguns anos, eu não sabia também. Elas Verona, olha ele aqui, ó. Ótimo time do Verona, foi campeão nos anos 80. Muita gente que foi campeão nos anos 80 entrou nesse time aqui, mas não foi só isso, né? Esse Elkjar é um atacante dinamarquês excelente, que fez grandes jogos pelo Verona, levou o time nas costas aí. E para finalizar, o Vicenza Legends com Roberto Baggio no iniciozinho de carreira jogou lá, olha ele aqui, ó. Tem que mostrar. Paulo Rosso jogou lá também. Então olha o ataque com Roberto Baggio e Paulo Rosso, que bacana. Com 17 anos, Roberto Baggio ainda um garoto. Olha aí como ficou com os atributos dele. Tinha ainda explosão física, mas não tinha tanta técnica. Foi aprendendo muito ao longo da carreira. Luca Toni é um cara que aparece em muitos times, tá? Porque ele jogou bastante nesses times aí menores também. Então ele é a figura constante. Talvez seja o jogador que mais tenha times aí. Uns 4 times desses Legends tem o Luca Toni. Então é um cara que representa bem aí esse futebol italiano de força no ataque. Chinesinho, um brasileiro que jogou lá, era craque no Palmeiras, jogou muitos anos no futebol italiano e tá aqui também. Então é isso, pessoal. Basicamente são esses os times aí, esses 25. Vamos somar eles com os 25 ingleses, com 25 brasileiros. Já temos 75 times. E agora é aguardar que eu vou trabalhar em cima da Liga Espanhola. Vamos falar de La Liga, mais 25 times de La Liga. Valeu, forte abraço a todos.